dados. E outra coisa, porque como ela trabalha muito próximo com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, e as áreas de atuação são diferentes, então, por exemplo, quando a pessoa mora aqui, a Secretaria de Saúde atende aqui, só que a assistência não atende nessa região, a de saúde também não atende. Então, assim, na região norte, onde eu atuo, nós fizemos um levantamento de todos os loteamentos da região norte de Campinas, Foi o Gabriel. mais de 200. Nosso Gabriel. O Gabriel, isso, a gente lá no GT, lá no Grupo do Trabalho, justamente para ir apresentando isso para a Secretaria de Assistência, para eles terem um referenciamento. Acho. Entra nessa conversa o abairramento, que eu vou falar um pouco mais para frente também, mas vou deixar mais para a nossa parte, tá? A Secretaria de Cultura trouxe dados pelas APGs, usa as APGs para o monitoramento das ações de eventos culturais. Acho que falta ainda essa intersetorialidade de uma forma mais consistente, né? Eles usam as APGs, mas ainda não na totalidade. Quando eles pensam em equipamentos públicos, não pensam em distribuir pelo território, é mais daqueles eventos que eles trouxeram, muitos deles advindos de verba de emenda parlamentar, etc. Né? Eu não sei o que é essa coisinha vermelha. Ah, é o mouse. É o mouse, Com C. Desculpa a minha ignorância. Achei maravilhoso. Eu faço essas coisas em aula, fica tranquila. Esporte e lazer. Também eles até fizeram uma apresentação ali, tentando apresentar por APGs, mas eles pegaram a camada das macrozonas, mas ainda assim a gente viu que é possível a gente espacializar. E eles têm tentado esse foco em distribuir mais eventos ao longo do território. Então, ainda assim, se você pega o número de eventos que a gente tem em Taquaral, é absurdamente maior do que em qualquer outra parte do território. Oi, Joana. Juntando tudo, eu estava pensando, o plano diretor ele é uma oportunidade de cartografar as coisas. Então, o plano diretor, em geral, ele tem mapas do que virá a ser, do que o plano fala, e tem todas as informações do que é. Então, voltando ao esgotamento sanitário, a gente pode ter um mapa no plano diretor que mostra a rede, porque é ela que vai dar subsídios para saber o que o plano diretor quer para os próximos 10 anos, 6 anos, ou os anos que forem. Então, eu acho que a cartografia do plano diretor em todos os eixos ela é fundamental. Isso a gente pode demandar para as secretarias ou para as concessionárias. Porque aí a mágica pode funcionar, porque é responsabilidade do Estado mostrar o que é, e o plano diretor é uma oportunidade que isso aconteça. Como um documento oficial, digamos. Certo. Eric, será que nesse item dá para colocar aquilo que o senhor falou de usar ruas para a Secretaria de Educação, de Esporte e Lazer? São eventos, né? Não é uma coisa da rua fechada só para pedestres, né? Aí acho que é uma questão mais do transporte. Da Paulista, lá em São Paulo, que fica fechada de domingo. Ah, sim. Daí são ações... Podia tentar pôr alguma coisa, não sei, uma sugestão. Podemos colocar. Seriam ruas de lazer. Outras ruas, tem... Talvez, ruas de evento. Tem várias cidades que têm essas ruas de lazer, sobre alguns bairros. Mas isso são propostas futuras. O que a gente está apresentando agora é o status do que existe hoje, né? Eu passei a educação a mesma coisa, apresentou a expansão da rede infantil, da educação integral. A gente percebe que é um percentual pequeno que o município atende, né? A grande maioria dos alunos são de rede estadual. Então a gente tem ali uma boa limitação. A gente tem observado isso lá nos ODS também. Mas a educação e saúde tem um orçamento próprio, né? Tem Essa é a grande diferença. Mas eles atendem, pela legislação, crianças. Sim. E depois o EJA, né, que é os jovens adultos. Exato. Então é uma porcentagem pequena de alunos que de fato o município tem essa gestão. Quando a gente começa a pensar em indicadores dos ODS, a gente se deparou com questões assim: qual é a raça dos alunos?
bom, a gente consegue dessa porção. Do restante, o Sim. Estado tem que fornecer. Sim. Não é um indicador que o município Ficou consegue claro. até assistir, mas não é o gerador. E assim vai, né? Várias dificuldades. A Secretaria de Saúde trouxe uma análise bem interessante, eu achei, da comparação das UTBs com as áreas das UBSs, né? do plano de saúde, todas as dificuldades, uma série de indicadores que eles têm para a saúde. E apresentou também essa necessidade de um esforço da gente ter um território comum, muito embora ele tenha deixado claro, o nosso território de atuação nunca será as APGs nem as UTBs. É outro, porque a gente atende outras normas, outras regras, Exato. mas ele também entende como importante essa coisa do território. É que o rebatimento como no recorte. APG, nesse caso, tanto da assistência social como do rebatimento no APG do que é o mapa deles, seria bacana para vocês. Seria bacana, Pelo menos dessas 3 secretarias, saúde, educação e assistência social, seria muito proveitoso que tivesse a mesma referencial territorial. Do ponto de vista de planejamento urbano, a gente tem a estrutura atual do plano diretor, ele é dividido em princípios, que estão no artigo 2º, objetivos e diretrizes gerais, que são os artigos 3º e 4º, a orientação estratégica, onde a gente apresenta as macrozonas, as APGs, com as suas UTBs e UTEs, a estruturação do território, ali a gente trata de perímetro urbano, de parcelamento e ocupação do solo, centralidades, polos de desenvolvimento, projetos urbanos, desenvolvimento rural. E também dos temas integração metropolitana, meio ambiente, infraestrutura, mobilidade e habitação. Depois a gente parte para as políticas sociais e econômicas, onde tem as diretrizes gerais de educação, cultura, desenvolvimento econômico, saúde, assistência social, segurança pública, esporte e lazer. Por fim, a gente tem os instrumentos da política urbana, que são os instrumentos do Estatuto da Cidade, e a gestão, a regularização, incluindo a regularização fundiária e a gestão ambiental. Tudo isso está previsto e pouquíssimo aconteceu. Então eu acho que a seria leitura interessante ter esses dados, né? Por exemplo, instrumentos do Estatuto. Quais efetivamente estão sendo aplicados? a gente não tem, a gente está começando a regulamentar o PEUC e o IPTU progressivo, seguido de uma possível desapropriação de título da dívida pública. É esse que a gente está começando, né? A gente não tem outros instrumentos além da outorga. Tem outorga. Nós Mas temos a outorga. seria bom ter dados da outorga. A gente pediu para a Secretaria de Urbanismo, que são eles que fazem a gestão da outorga, né, e também fazem a gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, cujos recursos da outorga são destinados para lá, né? Pedimos agora recentemente e acho que vai ser um bom material para que a gente desenvolva mais a revisão do plano diretor, né? Mas eu acho que olhando aqui, a gente abrange tudo, mas é tudo genérico. Então, no dia a dia das pastas, eu percebi, minha leitura, que as coisas se perdem. Então, o que de fato é fundamental que a Secretaria de Transportes desenvolva, que esteja concatenado com a Secretaria de Cultura e de Educação. Eu sinto falta disso, porque se você olhar, todos eles estão atendendo, mas é difuso, né? Aí eu volto àquilo que a gente conversou na outra sala. Se você tem um plano diretor que quer, por natureza, embora ele tenha eixos, ele tem uma certa generalidade. Se não tem plano de habitação, plano de drenagem, plano de transportes, aquilo se perde numa espécie de... ainda que seja desenvolver esse plano em X tempo. Para que isso seja colocado no PPA, uma verba e que isso de fato uma exigência. Tem que ter. Porque assim e um a gente está conteúdo mínimo, repetindo planos e planos e não... E acho que um conteúdo mínimo, inclusive. Conteúdo mínimo. Sim. Porque assim, um dos objetivos das reuniões com as secretarias nossas era assim, do plano diretor que está até hoje, nós estamos no meio, na revisão, o que foi efetivamente feito e o que... Assim, se a gente for colocar em percentual, salvo algumas secretarias, educação, saúde, assistência, né? Assim,
a maior parte, por exemplo, Secretaria de Habitação, me lembro da apresentação do secretário, que agora mudou o secretário, não tinha dados também. Mas assim, se for colocar em percentuais, acho que não chega a 50% daquilo que está no plano diretor do que foi aplicado efetivamente. Não, e alguns acho que até chegam, tipo o do esporte e lazer, eles atendem aqueles 4 itens, eles atendem. Aqueles itens são reflexo, na verdade, do que eles já faziam. Uhum. Mas como é que isso integra essa rede de políticas públicas? Como é Aí que tem o uma questão quase município... de gestão. O plano diretor não vai dar conta. Eu acho que o plano diretor tem que sinalizar melhor. Sinalizar, sim, mas a gestão é que tem que fazer isso operar. É. Mas aí entra essa próxima No questão. sistema, né? Opa, eu fui para baixo. Que é o sistema de planejamento e gestão. Tá. Que também está previsto no plano diretor. Então ele deveria nortear as ações, articular, integrar as ações. Ele nunca andou. Né? Sim. Ele deveria, o plano diretor deveria trazer para o PPA, para a LDO, para a LOA, para todas essas instâncias de recursos financeiros, algumas ações. E isso não aconteceu, assim como não aconteceu também o sistema de informação e Porque só monitoramento. ficou de forma genérica. Que só ficou de Você forma não genérica. objetivou, quer dizer, tem o genérico, tem a diretriz. O problema da diretriz é isso, a diretriz fica lá. É. Se você não tiver tal coisa, em tal prazo, isso tem que acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Está lá na diretriz. Então, Diretriz é diretriz. acho que uma questão fundamental é essa, trazer essa obrigatoriedade, Dar uma essa concretude frase maior. responsável, uma concretude maior. Sem isso, acho que a gente não E vai o que continuar puder, daqui o 10 que anos, puder resolver no próprio plano diretor, já resolver. por exemplo, eu acho assim, essa questão dos instrumentos, no meu modo de entender, ela já devia vir resolvida no plano diretor. Sabe, Com a lei específica regulamentação. na sequência. Exato, Porque tem que ter mas lei específica. a boa parte dela já resolvida, É. porque senão não se aplica mesmo, É. vai ficar eternamente aí, né? Queremos que e não Talvez acontece. até as leis específicas encartadas junto, Pode ser. Pode sabe? ser. Porque exige a lei específica, tudo bem. Exato. O Estatuto da Cidade exige lei específica para várias coisas, Exato. para o progressivo, etc. Mas então, que a gente já apresente Exato. aqueles que não tiverem na ocasião. Aqui eu trouxe assim, só para vocês darem uma nova olhada, né? As inconsistências entre os recortes territoriais, né? Como é que isso dificulta uma gestão baseada em evidências, dificulta a compreensão da população de como acessar os serviços públicos e dificulta as ações intersetoriais. Né? Você vai disponibilizar, vocês vão disponibilizar essa apresentação Sim. pra gente, que ela é bem importante, né? Com certeza. Aqui a gente tem as ARs, os coloridinhos, e a linha vermelha mais forte são as APGs. Então, vocês veem que tem uma série de áreas que a gente não é coincidente. Sim. Só que muitas vezes a AR também não segue isso aqui, porque aqui é uma avenida, ou um curso d'água. Então é difícil imaginar que essa AR aqui vai mandar um carrinho pro lado de cá. Do lado de lá, né? Não vai, atravessar o rio. é esse de cá que vai fazer, entendeu? Então, a gente percebe que nem a própria secretaria consegue utilizar esse recorte territorial. E aí as APGs foram Sem feitas contar as baseadas estradas. em eixos rodoviários, avenidas, cursos d'água, de fato barreiras, e conciliou com os setores censitários do IBGE, em quase a totalidade. Não foi 100%, mas foi quase. A mesma coisa acontece aqui em Conselho Tutelar. Vocês podem ver, eles utilizaram bem mais as APGs, ó, mas a gente ainda tem alguns pontos de inconsistência. O mesmo vai acontecer para a educação Legal, esse mapa são muito legal. e para a saúde e para os serviços públicos. Então, de maneira geral, é trazer esses recortes para as demais secretarias para a gente, se for Para a necessário... assistência social não passou. Não passei? Então acho que eu não pus, deixa eu ver. Mas a gente tem. Se eu não passei, foi uma falha de colocar foi uma falha de não colocar aqui. Eu posso acrescentar antes de mandar para vocês a apresentação, tá? Porque nós temos, mas tá pronto, só não foi. Porque não tem divisão uma da divisão assistência. territorial da assistência. A gente tem. No momento, em andamento conosco, está a regulamentação de algumas questões que ficaram para ser regulamentadas no PIDES, né? Criação do grupo de análise, etc. A
criação de indicadores dos ODS, que eu acho que tem uma interface forte com o futuro plano diretor, nossa participação nas intersetoriais e no grupo institucional do poder público, que é lá no Vassoli, que tem trazido bastante insumos para a gente, para a questão do plano diretor, a revisão da Lei 208, na qual a gente tem apresentado algumas questões que, do nosso ponto de vista, contradizem o plano diretor. Uma revisão geral. Uma revisão geral. E essa história de um plano diretor com lei de ocupação? A gente já tentou Já tentamos. fazer isso acontecer lá em 2000 lá de 2018 a gente tentou, né? Nós Porque tentamos. seria uma. Sempre, Porque aí você não teria como fugir, tá como saindo fugir, tudo junto. Eu acho que é um bom assunto para debate. Até porque você ganha a efetividade do plano diretor. Eu acho que é um bom assunto para debate. O que eu falei que o IPTU progressivo, que tá Ô, Érica, vocês têm algum exemplo concreto de onde vocês entendem que seria necessário o IPTU progressivo? Não, o plano diretor já traz, que é na APG Centro, que é essa aqui. Mas assim, tem alguma região, algum imóvel? Porque assim, mas assim, eu vejo que o IPTU já é altíssimo em Campinas. Não, mas o IPTU progressivo Não é para isso. imóveis, não é para aumentar o IPTU da cidade. São imóveis que foram considerados ociosos, não utilizados, subutilizados ou vazios. Ele recebe do município uma notificação, viu? Você está na APG Centro ou você está nos eixos do DOT. E você não está cumprindo a função social da propriedade. Então você tem X, 2 ou 3 anos, agora não me lembro, 2 anos para fazer alguma coisa com o seu imóvel. Porque para alugar, Ou se ele está só não utilizado, utilizar. Se ele é um vazio, ele tem que ocupar. Se ele já é um lote, ele só empreende. Se ele é uma gleba, ele tem que lotear e ele tem um prazo para fazer essas coisas. Mas hoje Se a ele pessoa está não pagando fez, IPTU. alguns casos não. Se ele não fez nada disso nesse período, aí sim começa a ser aplicada essa alíquota do IPTU maior. Para esse imóvel, que é para falar, olha, se você não está dando conta de ter esse imóvel, passa para alguém que tem a condição, porque você está numa área... Um imóvel abandonado? Um imóvel abandonado, por exemplo. Então, mas o que eu vejo assim, se ele está abandonado, imagino que já não esteja pagando IPTU. Só Não por isso que necessariamente. já tem uma Não. Nem todos, Não nem necessariamente, todos. especulação imobiliária. O imóvel está Muitos estão abandonado. pagando IPTU. Ele está abandonado porque a pessoa quer deixar abandonado, não quer alugar, não quer... Tem muitos imóveis, largou alguns para trás. Ou quer deixar valorizando. Exato, é esse ponto. Tal Isso do aí Tal é do- isso. tal do imóvel Sim, investimento, né? Tem algum exemplo prático? Assim, Isso eu é não uma consigo- lei de 2010. Não me entra na Nossa, tem um cabeça, monte de área porque a dentro pessoa do tem perímetro que- urbano que não foi urbanizada. Então você tem que chegar lá e falar, olha, você precisa dar uma utilização. O plano diretor disse que isso aqui é Eu vou te dar urbano um exemplo. e que, portanto, isso aqui tem que ser menor. O urbanizado. Palace, o Hotel Palace. Exato. Mas o Palace Pleno é curto, a dívida é maior que o Palace, Não importa. mas que realmente tem questões construtivas que não Não conseguem. importa. Então, mas o que vai mudar se já não paga o IPTU? Quem Vai ter falou uma... que ele não paga o IPTU? Eu Ele escuto paga o isso. IPTU. Ele deve IPTU. Aí o município pode realizar desapropriação com título hoje- de dívida pública. Mas hoje já E poderia. utilizar, poderia, Porque se o a lei receio tivesse que eu- regulamentada. Olha, assim, eu E só não estou está. questionando isso, porque, por exemplo, eu imagino, por uma questão econômica não se consegue alugar um imóvel na condição que se espera, no mercado, e por outras questões, né? A gente tem até essa situação do centro, tem muitos lugares críticos que a pessoa não consegue dar um uso razoável para o imóvel. Então tem salões, tem vários imóveis comerciais, estão tudo de porta fechada aqui no centro. Tem uma metragem. Então, por conta disso, a gente vai desapropriar os imóveis dessas Não. pessoas, entendeu? A desapropriação é o final da linha. É o final da Entendo, linha. mas se Tem um monte a de- pessoa Mas que qual é tem o a- imóvel ali, imagino eu que não está feliz com o imóvel um Mas patrimônio você imagina desejado. que Já então, previu deixa isso. como está. Eu acho que tem certas coisas que não dependem do proprietário. Se tivesse uma situação com um centro Você menor... está questionando é, uma coisa que está na Constituição Constituição. Federal desde 1988. A função Você social. percebe? É a São função social da propriedade. 30 mais 26 mais Mas eu queria 12, entender como é a aplicação quanto dá? disso. 40 anos. Não, não Mas tem curto. aplicação. O que nós estamos fazendo é regulamentar para começar a poder aplicar. A lei já existe. Não, mas como que vocês vão Existe lei. aplicar? Só o Estatuto É isso, por da exemplo, Cidade vamos tem andar no 25 centro, todos anos. os imóveis com as portas fechadas,
Vamos subir o IPTU da... Não só no Faz mais centro, sentido. não só no centro, em Mas qualquer então, acho que região. eu não Eu discordo Não, 500%. é que pela sua fala eu acho que eu não fui clara. Ninguém está falando que vai cobrar o IPTU para quem está de porta fechada. É feita uma notificação para aquelas pessoas que estão há mais de 5 anos de porta fechada. Ele vai trazer uma resposta e dizer o que ele pretende fazer. Ele tem 2 anos para trabalhar Posso nisso. pegar? Se ele não fizer nada, não trouxer nenhuma solução para o imóvel dele, aí gradativamente começa a ser cobrado o IPTU por dezembro. Esse rito é estabelecido pelo Estatuto da Cidade. E estamos sendo cobrados pela E estamos sendo cobrados pelo Ministério Não, mas Público quem não pela Vamos pensar que a gente tivesse essa pelo não lei cumprimento do há estatuto. 7 anos atrás. A Prefeitura de Campinas era dona de metade do centro de Campinas. Mas ninguém E o que está que a gente dizendo que a gente vai resolveria com isso? desapropriar. O que a gente Você resolveria tá- com isso? você Na minha tá- opinião, você- nada. Ninguém falou isso. Mas aonde falou que Gente, a deixa eu gente... só Não, falar uma mas coisa. tentando Eu acho que colocar não na é o lógica. Não, é que momento eu da gente falei entrar isso nessa e você está discussão. interpretando. Marcela, a gente não está ainda discutindo se vai pôr, se vai... É outra pauta. Deixa a gente andar com a Primeiro que tem que apresentação, daí a pôr, gente vai porque tem que voltar. regulamentar Primeiro que isso, tem que que está sendo regulamentar. exigida essa Segundo, que regulamentação. ninguém falou que vai desapropriar e passar para o município, que o município vai fazer com isso. Não é isso. A ideia é você dizer, esses imóveis aqui não estão cumprindo a função social. Como é que a gente soluciona coletivamente esse problema? O que a gente não pode é achar que está tudo bem. Um imóvel ficar décadas fechado, porque o proprietário está tendo dificuldade com o aluguel. Isso não é razoável nem pela Constituição, nem pelo Estatuto da Cidade e nem pelo plano diretor. Então isso é uma pauta, né? A requalificação da área central é uma outra pauta que a gente participa, assim como o TIC, o trem, a ocupação do pátio ferroviário, que o município solicitou a guarda definitiva daquele perímetro do pátio ferroviário. E aí, como que a gente pensa na vinda do TIC e do TIM? Já conseguiu, posteriormente? não? A guarda definitiva? Ainda não. Foi feito o protocolo junto à SPU, que é o Serviço Patrimoniais da União, Superintendência É da União, aquela área. Aquela área da União. Mas existe um estudo, né, de que se tem ali um hub de desenvolvimento tecnológico num pedaço, um parque num outro pedaço, o próprio trem, quer dizer, tem uma série de... Já tem um projeto, ou não? Do hub tem um estudo um pouco mais pouco menos superficial feito pela PUC. Do restante a gente Eu acho não que eu tem. tenho isso aí. Quem quiser, eu acho que eu tenho. O desafio agora é fazer, né, as diretrizes e buscar parcerias para que a gente consiga trazer um uso para aquela área gigantesca, né, de 40 metros quadrados. E com relação ao plano diretor, o que a gente percebe, então, fechando, né, a necessidade de utilização das APGs, como a gente falou, a criação de uma escala de território menor que a APG, que seria o abairramento, alguma coisa que já tem começado a ser discutida junto Eu fiquei com... surpreso quando eu soube que Campinas não tinha bairro. Não tem, Com Campinas não tem Gabriel bairro, no Campinas estúdio. só tem loteamentos, Cambuí é uma junção de uns 5, 6 loteamentos, né? A gente não tem bairro. E assim, o que a gente conversou com o Gabriel era assim, por que esses novos loteamentos que estão começando já não começam como bairro? Porque a gente tem a É isso que a figura do gente loteamento. Não, mas é isso a figura do loteamento, é exatamente isso que a gente não quer. Dentro do Cambuí eu tenho 6 loteamentos. Então, mas tudo Se bem, eu no colocar Cambuí é um loteamento- antigo, mas por exemplo, lá Mas eu não vou fazer um bairro só pro... Mas você acha que o Alphaville Não, é um 1 bairro, é um bairro. o Jardim Miranda? Mas não é possível, por exemplo, um loteamento novo que vai começar já ter um nome de um bairro, não é possível isso. Não, ele pode, Ah, mas ele vai vai, rápido. loteamento novo vai fazer parte de um bairro. Sim. Ele não Ele é é um bairro. pequeno para um bairro. Ele é pequeno para ser um bairro. Entendeu? Ele vai O que é fazer o parte de um bairro. abairro? Como é que é? É como o Cambuí. O Abairramento. Cambuí Abairramento. é um bairramento. É um bairro. É um Campinas bairro. não tem bairro formalmente. Os nomes que se dá dos bairros, que a gente chama de bairro, na verdade não é bairro, são loteamentos que... Por exemplo, Que- eu moro no Nossa, Que Tacarau. virou bairro, É um né? apelido, vieram Mas aqui. é um apelido. Mas Eu moro no formalmente não Tacarau, tem. mas o meu loteamento é Jardim Belo Horizonte. Alguém sabe onde fica o Jardim Belo Horizonte? Eu sei, é No legal. Tacarau. Então, É essa é perto do uma... novo Cambuí, né, que fala. É perto do nosso Cambuí. Jesus.
A integração das políticas. O plano diretor também deve abordar o plano de ações climáticas, que é um assunto que não foi abordado no plano diretor. Sobre isso, você fez a apresentação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Passou? Passou. Não passou. As ações prioritárias, que é aquilo que a gente estava falando, né? Quais seriam essas ações do plano diretor? Ações, planos, projetos, programas, enfim, com prazos, recursos e responsáveis. Pensar no assunto gestão de áreas públicas e gestão de calçadas. O assunto é complexo, muito complexo, mas é necessário. É um assunto assim, você tem um loteamento recém-entregue, existe uma fila de pessoas, de secretarias que solicitam o uso das áreas públicas, mas não existe uma gestão. Aqui já tem a saúde que atende ali, então aqui a gente vai destinar para assistência social, que precisa de uma área nesse tempo. Isso não existe em nenhuma secretaria que diz. Os instrumentos urbanísticos, a interface metropolitana, os polos de desenvolvimento, BID, centro, aeroporto. São esses, tem mais algum, né? Como é que a gente pensa no plano de desenvolvimento do aeroporto, por exemplo, em torno do aeroporto, a gente pensa no entorno, né? No equipamento, que é federal. O sistema de monitoramento e gestão, como é que a gente tira ali do papel. Então, é muita Nossa, coisa. muita coisa. É muita coisa. Esse é o último slide. Tem uma pena. Só que Isso aqui é um exemplo do Ai, abarramento. adorei esse, adoro o mapa. Aqui, em volta, nessas letrinhas, estão Esse todos é os perfeito. loteamentos que estão mapeados por cor. Cada cor aqui está numa APG. Tá. Mas você percebe o tanto de divisõezinhas menores. Como é que a gente Nossa, Barão aglomera? Geraldo não tem nada ali. Barão Geraldo tem o que é o loteamento, o que Barão foi Geraldão. aprovado como loteamento. Mas tem muito mais que isso. Então o que tem? Divisão, você Só fala? tem aquele pouquinho, só aquele amarelinho, o resto tudo está desocupado? Ou uma ocupação em gleba, que não é loteamento. Ah, tá. Porque o resto... Que não é loteamento, que não é parcelamento do solo, ocupou em gleba, entendeu? Tá. Tem bastante ali na Estrada da Quando que é Mão. esse? É. Hã? De quando que é esse, né? Tá bom. Esse mapa, deixa eu se enxerga aqui, 2022. Atualiza a DR. Vai ter algumas coisas a mais, né, que a gente pode atualizar. Mas é um mapa que a gente costuma levar. Aqui na Vai região. disponibilizar isso. Vamos. Aqui nessa região aqui a gente tem mais loteamentos aprovados. Hoje em dia, aqui um pouquinho mais também. Aqui, Qual é essa região e qual que é? Alphaville, antigo Primeirão. É, A ali gente na já minha- tem alguma coisa aqui em Na volta. minha região também já tem vários loteamentos. No seu tá cheio. Tá cheio de loteamento. Mas Mas aqui, tem- o seu tá aqui, ó. É. Tá com eles aqui Então, mas, lançados. Talvez mas tenha tem aqui vários na- 2022 que não estavam. nesse vazio. Não, mas tem coisa de 2022 que não tá aqui. Então. O mapa. É porque existe são aquela posteriores. coisa entre aprovar. Érica, obrigado pela apresentação. Qual que é a ideia? A gente vai passar, a gente vai incluir, né, assistência social dentro daquela divisão territorial. Vamos passar para vocês e aí a gente marcando a próxima reunião, a ideia é que vocês possam trazer daí contribuições para a gente começar a pensar na elaboração do plano novo, né? E como vai ser esse processo, propostas para a gente começar a tratar. Então, vamos dizer assim, temos uma lição de casa aí, né? Nós fizemos a nossa agora. Vamos Sim. também aí... Vocês nos têm ideia de contratar alguém para Sim, ajudar nisso aí? temos. A gente está conversando um pouco sobre isso hoje, então a ideia, a gente vai rabiscar um termo de referência, vamos trazer para cá, para a Concidade, para a gente definir esse plano. E aí nós vamos trabalhar com fundações, e aí estamos super abertos. A gente pensou na PUC, pensou na Unicamp, pensou na FUPAM. FUPAM existe. Existe. Foi ela que fez. Foi ela que fez o Não, mas a antigo. FUPAM tinha... Ah, não existe mais? É? A FUPAM da USP? É. Deu um BOzão lá. Jura? Nossa. Então, Salvo engano meu. É mesmo, vou eu pesquisar, acho, porque ela era salvo uma das... engano meu. das Ela era. Aí mas a eu- gente pensou... Salvo engano meu. Hoje o Caiado falou da FIA, falou de uma outra. Então, assim, vamos pensar, daí a gente pensa junto, monta um termo de referência, podemos chamar as fundações aqui, ver o que elas têm de Eu estudo. achava o que importante elas têm. trabalhar com Os o eixos. povo de Campinas. É complexo, eu também acho, eu Porque concordo, quem mas eu vou te falar. conhece o Assim, território, Mas tem não- muitos mas estudos, não tem é muita... simples, não é simples. Eu Por sei exemplo, que não é. PUC não tem fundação. Não tem.
Não dá para contratar. Quem não tem? O Unicamp tem. A Unicamp tem. Tem a Nós Unicamp. contratamos eles para fazer 2 planos de gestão de 2 macrozonas. Não deu. Eles não têm expertise. Não tem expertise, não entregar. É complexo. Podemos ver junto? Podemos. A FUPAM entregou tudo. Então, assim, temos, e tem outras fundações. Tem a fundação da faculdade lá do Rio Grande do Sul, tem do Espírito Santo. Então, eu estou pesquisando, ver quem... A GV, mas a GV é engraçado a GV, né? Porque ela não tem... Tem trabalho pra caramba. E ela não tem faculdade de arquitetura, nem de engenharia, e ela faz plano diretor. Esse ano Né? de 96 foi bom, porque era gente daqui que estava trabalhando nele, sabe? Do quê? Por isso que ele foi tão bom. Qual? O plano de 96. Já teve aquelas Foi pouquinho Quem que Unicamp fez que 96, trabalharam você Mas nele. 96 foi o município em colaboração Isso, com a com o Unicamp. Não teve uma contratação, Exato, não teve exato. nada de dinheiro. Eles Né? não A prefeitura coordenava Isso. e as duas universidades, eu até Colaboraram, estava em né? 95, no último ano da faculdade, a gente foi lá fazer levantamento em Barão Geraldo, por exemplo. Porque junto com o plano diretor já teve também o plano de Barão, O plano que virou a lei local de Barão. 999. Mas hoje isso acho que é impossível a gente fazer essa. Primeiro que a gente não tem braço aqui É, para coordenar o plano. é E eu uma não outra sei se as estrutura. universidades A fariam isso. Secretaria de Planejamento está menor, É. a equipe de planejamento mesmo desse tipo de curso, nós somos em 4 pessoas. Nossa. Para todos aqueles trabalhos aqui, Então, ó, cabe tá? colocar 4 isso no pessoas, plano tá? diretor e precisa ampliar a Só para equipe. voltar, essa aqui é 4 pessoas. Não é certo. Coloca. Tentar colocar isso no plano diretor, Não, aumentar a equipe de Poder, a gente. Na primeira linha. Mas é a função do plano É, diretor. a gente pode, né? Aumentar a equipe. É, Não eu sei acho se é. que... O Zanettini fez plano na década de 90 também. Então, assim, é isso que a gente precisa, sabe? De ideias, de pensar, ver coisas que funcionaram para a gente poder. Até para a gente pensar no termo de referência, eu acho que a gente precisava entender como que vocês imaginam essa revisão do plano. É, eu queria aprovar esse plano de Inclusive um esse termo de cronograma referência disso, aqui, né? sabe? É. Dentro do Concidade a gente sai com esse termo de referência Como é para que a começar. cidade vai acompanhar, vai atuar junto, como que a gente vai levar isso para a população de uma forma mais abrangente, como que a gente vai discutir Uso as de questões tecnologia, né? técnicas Eu acho que a gente dentro tem que usar. das caixinhas A técnicas. gente teve uma apresentação de um suposto fornecedor. Teve de aplicativo, Que né? era Que só de tinha- aplicativo. só de Nossa, aplicativo. mas o que não falta é tecnologia. Eu estou fazendo um curso na Isso. faculdade lá do Rio Grande do Sul. Sim, não é a minha praia, mas tem É isso que a gente quer. o que você quiser, é só É. consultar eles. Não, a gente já viu, já recebemos, já vieram aqui apresentar, é isso, Eles são os aplicativos. Eles têm grupos técnicos. Tem. Na Essas verdade, consultorias, elas trazem sugestão, assim, analisando o futuro. Marcelo, eu conversei com o pessoal da Ernest Young, que eles estavam fazendo, eles fizeram o plano diretor de Porto Alegre. Super bacana, cheio de tecnologia e tudo, mas qual que é o problema disso? Né? Hoje eu tinha uma reunião sobre isso. Se eu abro para contratação de uma empresa e não fundação, a gente fica muito solto. Não quer dizer que eu gostei da Ernest Young, eu vou ter que abrir uma licitação. Ela pode ganhar, ela pode perder, a gente pode ter que contratar uma empresa X, que não é a que a gente quer, que a gente não conhece, que vem aqui e tem o melhor preço. Aí ferrou. Então, fundação, a gente selecionando, entrevistando, fazendo, a gente Pode vai escolher. contratar por dispensa. Entendeu? Que é alta especialidade. Aí a gente Como consegue fosse saber o que a notório gente saber, quer. isso. Isso, notório eu saber. tenho uma dúvida da nossa função aqui, que eu acho que antes de saber quem vai